Suponho que vocês estejam vendo aí a tela com a apresentação. Se não tiver, alguém me fala. Bom, na aula de hoje eu queria dar continuidade, então, à aula que eu deixei passada, a aula passada. Eu reouvi a minha aula passada, achei que ela foi um pouco confusa. Enfim, vamos ver se eu conserto ela aqui um pouquinho. E a gente está entrando aqui no último período, então, do governo, nos governos militares, e é um momento difícil da economia brasileira, né? Até, vamos dizer assim, o momento atual, né? Que é provavelmente mais complicado do que foi a crise da dívida, mas se a gente tirar os dias de hoje, vamos dizer assim, os últimos 4 anos aí, né? Desde o do impeachment da Dilma, ou usando até o último ano da Dilma e até hoje, né, a gente vive uma situação econômica difícil. Esse ano, particularmente, se complicou por uma questão, um choque externo, vamos chamar assim, né? Muito provavelmente a historiografia vai pegar esse período como o mais difícil da história, pelo menos do século, da história da República, alguma coisa assim. Mas até então, muito provavelmente, a crise externa, né? Você teve também o problema das inflações, a crise do Collor, com momentos difíceis, né? Mas até então, a grande crise era a crise da dívida externa no início dos anos 80, né? Era o grande momento, foi a grande dificuldade, né? São 2 anos de PIB negativo, no meio dos 2 anos, 81 e 83, 82 tem um PIB que não é negativo, mas é zero, é meio, é muito baixo, né? Então são 3 anos seguidos de PIBs muito baixos, né? 2 deles negativos. E mesmo, quer dizer, no início do nosso curso, a gente falou sobre a crise dos anos 60, foi um ano com PIB muito baixo, mas nem chegou a ser negativo. Nas fases anteriores, teve alguns momentos difíceis, né? Mas nem na guerra, enfim, você teve situações que permaneceram por algum tempo com momentos tão difíceis, né? Então, é um momento, como eu disse, de dificuldade da economia brasileira, de uma crise que tem aspectos internos, né? Que a gente já vem discutindo desde as aulas da semana passada, né? Esses aspectos internos estão, de certa forma, ligados ao fato, quer dizer, do governo Geisel ter enfrentado a outra crise, que é a crise do petróleo, de uma forma a manter o endividamento, a manter o crescimento, não ter feito um ajuste naquele momento, né? Então, os aspectos internos, vamos dizer assim, dessa crise externa, antes da crise, né, vamos dizer assim, essa crise externa pega a economia brasileira num grau de endividamento relativamente forte, né? É um dos maiores países endividados, a América Latina toda está endividada, né? Os países em desenvolvimento estão fortemente endividados, né? E no Brasil esse endividamento, em parte, foi para pagar, vamos dizer assim, o desequilíbrio dos pagamentos por conta da crise do petróleo, etc., mas também, em parte, se fez no intuito de promover uma série de investimentos. E o que a gente percebe é que quando chega essa crise da dívida externa, esse pacote de investimentos ainda não veio a cabo. Nem todos os investimentos se maturaram. Por exemplo, existe uma série de investimentos para diminuir a dependência das importações brasileiras de petróleo, e a gente tem, então, no início da crise, o Brasil ainda fortemente dependente de importações de petróleo, né, de petróleo em si na sua matriz energética, por mais que o Brasil tenha tentado, durante o segundo PND, investir em Itaipu, investir em Angra dos Reis, investir em Proálcool, investir uma série de elementos para diminuir o tamanho do petróleo na matriz energética,
muitos desses investimentos ainda não chegaram não se concretizaram, e mesmo os investimentos no sentido de dar uma certa autonomia brasileira no petróleo, né, não necessariamente uma autonomia total, certo? Mas aumentar a produção nacional de petróleo também ainda não apareceram por completo, né? Então, esses investimentos que foram feitos, eles geraram a dívida, né, ou estão gerando uma dívida grande, né, e os resultados ainda são relativamente parciais, certo? Daquilo que se esperava. Então, a gente pega essa dívida, é isso que a gente quis mostrar na aula passada, essa crise internacional, ela vem de fora, né, mas ela pega o Brasil numa situação não confortável, né? Né, essa crise externa, ela tem um aspecto que normalmente é sempre muito lembrado, certo? Mas talvez ele seja não tão importante assim, que é a questão, que é o segundo choque do petróleo, né? Tem aí algumas discussões na literatura, se isso foi mais ou menos importante, mas no caso brasileiro, a questão mais importante talvez seja a subida das taxas de juros promovidas no sistema financeiro internacional, né, a partir de uma mudança de posição do Fed americano, que passa a tomar até uma postura mais restritiva na sua política monetária. É o fim do chamado ciclo do dólar fraco, que marcou principalmente o governo Carter nos Estados Unidos, né, e o início do dólar forte, né, que vai marcar a gestão do Reagan. E essa mudança já começa um pouco antes do Reagan, certo? Quer dizer, com esse aperto à política monetária americana, que tende a atrair capitais para os Estados Unidos, né? E conter essa tendência de desvalorização do dólar, e acaba transformando os Estados Unidos num grande absorvedor da liquidez mundial, né? Essa subida da taxa de juros eleva um custo da dívida externa brasileira. A dívida externa brasileira tinha sido contratada, principalmente nos anos 70, com taxas de juros flutuantes, né? Então as taxas de juros flutuaram para cima, o que pegou a economia brasileira com de calças curtas aí, certo? Então eu tenho um aumento da dívida que eu já tenho, né, que já está em carteira. Então a saída de dinheiro pagando os juros dessa dívida vai aumentar na balança de serviços. E esse é o momento inicial, né? 79, esse é o primeiro impacto. No choque do petróleo, complica um pouco a balança comercial e o aumento das taxas de juros complica o pagamento das dívidas. Mas essa crise não é uma crise que, né, aconteceu lá em agosto de 79, é uma crise que se estende, ela é persistente, né? Ela é uma crise, etc. Ela vai andando. Essas taxas de juros, apesar de ter tido uma refreada aí, no final de 79, no começo de 80, no longo do início dos anos 80, já em 1980 mesmo, certo? Ela volta a subir, já com o Reagan no poder, as taxas de juros voltam a subir, né? E se mantém em patamar elevado por um bom tempo, né? E aqui começa a aparecer um segundo problema relacionado à dívida, não só o fato de eu ter que pagar juros mais altos, né? Mas eu começo a ter dificuldade em renovar conseguir novas dívidas, né? A renovar as dívidas antigas, né? Então, começo a ter problema com o principal, né? Então, tenho dificuldade para pagar os juros e para renovar o principal, para renovar a dívida, né? Para girar essa dívida, para empurrar com a barriga, como dizia o Delfim, né? Eu tenho dificuldade, né? Começa a ter cada vez mais difícil pegar esse dinheiro, né? Primeiro, que no mercado financeiro internacional tem um grande absorvedor dessa liquidez, que são os Estados Unidos, né, pagando bem, né? O Brasil tem que entrar pagando mais e é um país de risco, né? Então, você começa a ter uma certa restrição dos países, dos bancos, certo? A fazer empréstimos ao Brasil, a exigir taxas de juros ainda mais elevadas, e vai escasseando, vamos dizer assim, ficando cada vez mais difícil você captar recursos, né? O ano-chave, aí o segundo momento-chave dessa crise, que é longa, vamos dizer assim, é 82. Né? Setembro de 82 é um momento-chave, porque setembro de 82 é quando alguns países decretaram default, né?
né? Argentina, México, decretou default da dívida, né? Polônia, outros países também, falou, olha, eu não tenho mais como pagar, eu não consigo pagar, e o Brasil acaba entrando, né? Nesse momento acontecem duas coisas, certo? Argentina, Brasil, Argentina, México, Polônia, Brasil, tudo a mesma coisa, certo? Tudo abaixo do Rio Grande, né? Mesmo que a Polônia seja provavelmente em outro lugar, certo? Mas é tudo país em desenvolvimento, Polônia ainda muito complicado por conta da sua ligação com a União Soviética. O Brasil não está nesse bolo, mas está, certo? Também é um país em desenvolvimento, abaixo do Rio Grande, etc. Então, nesse momento, quer dizer, você coloca tudo no mesmo bolo e começa a parar de emprestar dinheiro para esses países, já que uma parte deles não pagaram, né? E o Brasil também, né? O Brasil não vai decretar um default completo da sua dívida, né? O Brasil vai ter que recorrer, aos poucos, ao Fundo Monetário Internacional, né? Vai falar, olha, devo, não nego, certo? Mas para poder pagar, eu precisava renovar esse empréstimo, né? Eu precisava pegar dinheiro novo para pagar o dinheiro velho, né? E aí o Brasil acaba entrando, vamos dizer assim, numa espécie de um default, no sentido de que ele não vai pagar o principal, mas vai continuar pagando as taxas de juros. Então, a partir de 82, mais ou menos, você esgota novos financiamentos internacionais, né? Já era difícil nos anos anteriores, mas a partir de 82 não tem mais dinheiro privado de fora. O que você consegue ainda dinheiro é de empréstimos entre países, né? Ou entre instituições, né? O FMI emprestando, o Brasil, o Banco Mundial, o Clube de Paris, que era um grupo de países, né? O Clube de Paris, que era um grupo de países que faziam empréstimos país a país, vamos dizer assim. Então, é um recurso, vamos dizer assim, meio que fora do sistema financeiro normal, que naquele momento era constituído basicamente por bancos, por grandes bancos internacionais e também um monte de pequenos bancos, né? Então, muitas vezes o Brasil ia ao mercado financeiro captar recursos, ou uma empresa estatal brasileira ia ao mercado financeiro, e eram os bancos que emprestavam, ou faziam um pool de bancos, né, lideraram, sei lá, Citibank liderava uma dezena, uma 20, 30 bancos americanos, talvez alguns menores, alguns até mais regionalizados, compunham esse pool, né, e emprestavam e faziam empréstimo, mas era um empréstimo, né, não era um lançamento de títulos, de IDUs, de C-bonds, ou de qualquer coisa parecida como é hoje, né? Era um mercado ainda bancário, né? Então, essa é a crise da dívida, certo? Num primeiro momento, uma subida das taxas de juros, e ao longo do tempo, né, essas taxas de juros elevadas, e você não tem dinheiro, cada vez mais difícil ter dinheiro novo nessa parada, até o momento, vamos dizer assim, que vão colocar como setembro de 82, esse dinheiro novo, ele, do ponto de vista privado, esgota. E o que eu tentei mostrar na aula passada foi um pouco como é que você ajusta o balanço de pagamentos no brasileiro para resolver esse problema, né? Qual foi o formato, vamos dizer assim, como é que eu fiz, certo? Na prática, certo? Quer dizer, o que o Brasil faz que essa crise faz, a gente viu, no primeiro momento, o choque do petróleo, ela complica a balança comercial, o choque dos juros complica a balança de rendas, os serviços, os juros da dívida têm que ser pagos mais claros, a balança das ações correntes fica fortemente negativa, e eu ainda tenho algum dinheirinho entrando e eu estou renovando, né? Mas no final do processo, certo? Quer dizer, o grosso da crise da dívida é uma balança de rendas fortemente negativa, certo? Ou seja, juros sendo pagos, né, que eram no começo 4, 5 bilhões, certo? E terminam sendo 13 bilhões de juros, né? E também não tem mais dinheiro, né? A balança de capitais seca, não tem mais grana lá de fora, né? Então, como é que eu vou pagar esses juros se eu não consigo renovar empréstimos? Só tem uma chance, só tem uma solução, né? Desculpa, que é gerar uma balança comercial positiva, né? Então, eu preciso girar a balança comercial brasileira de negativa para fortemente positiva, e eu preciso gerar esses 13 bilhões de dólares de juros na balança comercial,
né? Então, tem que gerar um superávit comercial para pagar os juros. Essa é a, entre aspas, solução da crise, né? É óbvio que, fora isso, eu estou na mesa de negociações, negociando essa dívida, né, para ver o que vai acontecer. Essa mesa de negociações da dívida vai levar 10 anos. Eu só vou voltar ao sistema financeiro internacional com o Collor em 93. Né? Na verdade, com o Marcílio, não é nem a Zélia, ministro, o Marcílio, é o segundo ministro do Collor, que volta o Brasil aos fluxos de capitais internacionais. Né? Eu vou ficar 10 anos afastado do sistema financeiro internacional, pagando juros e negociando a dívida. Né? E para pagar esses juros, então, eu tenho que gerar um superávit comercial para pagar os juros. Né? Essa é a história, né, toda. Agora, a outra pergunta que a gente faz é como que eu virei essa balança comercial? Né? Como que eu gerei esses superávites comerciais, já que no início era negativo, né, a balança comercial era negativa, e mais negativo ainda quando veio o choque do petróleo. Né? Então, aqui voltando ao lâmina aqui, certo? Os países, não só o Brasil, não, eles foram obrigados a fazer essa geração de superávites externos, superávites comerciais externos, para pagar os juros das dívidas. E existem dois elementos que são, que são, vamos dizer assim, responsáveis por essa geração de superávites comerciais. Um é o mais corrente, o mais clássico, certo? Quer dizer, que foi a recessão. Ou seja, ou, para usar termos bonitos que a gente gosta de usar como economista, o controle da absorção doméstica, né? O controle da demanda agregada, que, ao controlar a demanda agregada, reduziu as importações e tentou estimular as exportações. Né? Na verdade, você jogou a economia brasileira no buraco, né? Causou uma recessão, aquela recessão de 81 e 83, então ela significou, no fundo, né, uma diminuição de importações por efeito renda, um certo estímulo de exportações, porque o mercado interno não absorvia mais as exportações. Né? Para isso, se adotou, então, basicamente uma política monetária apertada, com elevação de juros, etc., que fez a economia brasileira entrar numa recessão, há uma mudança muito abrupta, né, de um crescimento de 7%, 8%, 9%, para uma queda de 4% no ano de 81. Né? Então, é uma queda violenta, enorme, né? E isso reduz as importações, etc. Tem a questão cambial, que a gente vai discutir hoje um pouco, que tem uma desvalorização de câmbio em 83, principalmente, que ajuda nessa promoção de exportações e redução de importações. Agora, na história do Brasil, é isso que eu quis mostrar também no ano passado, tem uma segunda hipótese importante. Né? Eu acho que os dois elementos são sempre juntos, eu sempre sou meio mineiro junto todo mundo. Né? Então, além do controle da absorção doméstica, né? Ou seja, da recessão que faz a economia gerar os superávites externos e pagar a dívida, além dessa recessão, no fundo também tem pelo menos algum efeito, vamos dizer assim, da materialização dos investimentos que eu fiz lá no segundo PND. Se no ano do segundo PND eu continuei me endividando e deixei uma dívida grande, né, algumas pessoas falam, mas eu também deixei algumas coisas. Que talvez seja fato que essas coisas não apareceram nos primeiros anos. Né? Mas a partir de 82, 83, né, eu tenho, vamos dizer assim, uma certa redução, vamos dizer assim, das importações e uma ampliação das exportações por conta do resultado dos investimentos do segundo PND. Né? Então, quando Itaipu entra em cena, quando o polo petroquímico de Camaçari, mas principalmente a prospecção de petróleo na bacia de Campos entra em cena, quando, vamos dizer assim, as regiões de exploração de alumínio, de níquel, de manganês, né, de uma série de minérios, né, de minerais não metálicos, de minerais metálicos, de PBK, né, de potássio, de cloro. Quando todo aquele pacote de investimentos efetivamente começa a aparecer alguns resultados, aí efetivamente eu consigo diminuir importações e aumentar exportações. Né, e ajuda nessa geração de superávites externos.
né, eu acabo tendo uma discussão na literatura brasileira sobre o que é mais importante para gerar os superávites externos, ou até que ponto, se é o controle da absorção doméstica, se é a materialização dos investimentos, né, tem aí uma disputa, e tem uma disputa talvez um pouco maior, falar, será que seria necessário uma redução da absorção doméstica tão forte como eu tive em 81, 83, se eu não tivesse feito esse pacote de investimentos, né, a gente teria uma economia talvez mais vulnerável, não teria petróleo na bacia de Campos, não teria Itaipu, não teria isso, não teria aquilo, mas também não teria dívida. Ou a dívida seria menor, alguma coisa assim. Então aí tem um imbróglio aí na discussão da literatura sobre o que se fez no Brasil durante esse período, né? O que eu queria hoje era, no fundo, um pouco repetir essa minha historinha, mas contar um pouco período a período, né? Olhar essa girada na balança comercial que a gente vê, né? Aqui estão os aumentos das taxas de juros, aqui está a zerada na entrada de capitais autônomos no Brasil, né? E aqui está a virada na balança comercial. Eu queria... Essas coisas não aconteceram, a crise não foi uma crise que aconteceu em 79 e se resolveu, etc. Foi uma crise longa, tem muitos... Né, são 4, 5 anos. E é isso que eu queria acompanhar hoje com vocês. Aqui está a saída do Brasil do sistema financeiro internacional, né, essas barrinhas aí são dinheiro entrando, certo? Depois você vê que só tem dinheiro saindo durante quase 10 anos. E aqui a recessão. Então, o que eu queria fazer hoje é um pouco, né, retomar essa conversa e olhar um pouco ano a ano. O que foi acontecendo ao longo do tempo em termos de déficits, dívidas e políticas econômicas. Como é que efetivamente foram essas políticas econômicas ao longo de todo o governo Figueiredo, né? Há um momento, né, onde o Delfim, por exemplo, ele vai quase que negar a crise, depois ele aceita. Eu queria acompanhar um pouco essas mudanças econômicas na economia brasileira durante esse período, né? Então, é isso um pouco que eu queria olhar um pouco, né, hoje, acompanhar o dia a dia da política econômica. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, vamos dizer assim, é que essa crise ela chega exatamente no momento de uma troca de presidente, né? A gente já chama a atenção, saiu o Geisel e está entrando o Figueiredo. E nessa troca também existe uma certa troca ministerial, existe uma movimentação ministerial importante, né? O Simonsen, o Mário Henrique Simonsen, que era ministro da Fazenda durante toda a gestão do Geisel, ele vai assumir o Ministério do Planejamento. E quem vai assumir o Ministério da Fazenda, na época, foi uma pessoa chamada Carlos Rischbitter, que é o que está na foto ainda, certo? Quer dizer, Carlos Rischbitter era um empresário, engenheiro, que vinha do Paraná, já tinha trabalhado, estava na Caixa Econômica, e assume o Ministério da Fazenda. E o Simonsen assume o Ministério do Planejamento. O João Paulo dos Reis Veloso, que era o ministro do Planejamento, responsável pelo segundo PND, acaba saindo do governo, né? O João Paulo já vinha do governo desde a época do Médici, inclusive, né? Agora, uma coisa importante, né, que às vezes a gente... Né, são típicas perguntas da ANPEC que pegam a gente pela proa, né? O Simonsen, quando ele assume o Ministério do Planejamento, certo? Ele traz para si, dentro do Ministério do Planejamento, uma série de controles que eram da Fazenda, que veio para o planejamento. Então, ele, no planejamento, ele lidera o Ministério da Fazenda. Ele não lidera o Ministério da Fazenda, mas no planejamento ele lidera a economia, vamos dizer assim. Porque ele trouxe para dentro do planejamento, vamos dizer assim, a secretaria, o que seria a Secretaria do Tesouro, ela não existe ainda, certo? Quer dizer, né, ele traz a própria Receita Federal, para o planejamento, etc. Então, eles trazem uma série de instrumentos, vamos dizer assim, de política econômica para o Ministério do Planejamento, que normalmente só fazia planejamento e orçamento, que faz execução orçamentária, que é uma coisa típica da Fazenda, né? Mas ele traz para dentro do Ministério do Planejamento.
E o Carlos Rischbitter fica mais um pouco na parte, talvez na parte monetária, junto com o Ministério, com o Banco Central, mas, enfim. Existe a volta ao Ministério de um ex-ministro da Fazenda, só que ele vai parar no Ministério da Agricultura, que é o Delfim Neto. O Delfim Neto ele vai ser ministro da Agricultura nessa fase. Então, o que vai um pouco acontecer? Logo de cara, né, o cenário externo, certo? Na virada de 78 para 79, ele começa a ficar tenso, vamos dizer assim. Né? Você começa a ver alguma movimentação dos juros, ainda não é nada muito alto, mas os primeiros aumentos de juros já se fazem no final de 78, né? E no início de 79 começa um pouco também os juros continuam subindo pouco a pouco, né? Não é, ainda dá para tocar, certo? Então ainda dá para levar um pouco as coisas, mas se inicia dentro do governo Figueiredo um debate que é o mesmo debate, relativamente o mesmo debate que existiu no começo do governo Geisel. Né? Até que ponto o Brasil deveria pisar no freio, fazer uma política de austeridade fiscal para enfrentar esse cenário que está começando a ficar ruim, certo? Quer dizer, né? Então, é um pouco o que o Simonsen e o Rischbitter defendem no começo do governo, né? De fazer uma política de maior austeridade. O Simonsen vai apontar que em 78 a inflação tinha inclusive saído do controle, tinha ido para 70%, né? E que estava na hora daquele stop and go que ele levou durante a gestão do Geisel, estava na hora de um stop, né? De uma segurada um pouco no crescimento, para evitar grandes problemas, e ainda mais com esse cenário negativo. Né? Então, a ideia aqui é conter um pouco os gastos, diminuir subsídios, conter gastos, investimentos, né? E aí o medo é que, mas eu não estou nem no meio dos investimentos do segundo PND, eles não terminaram, eu preciso completá-los. Né? Então, do outro lado da esplanada do Ministério, tem alguns ministros dizendo não vamos pisar no freio, não, certo? Quer dizer, vamos fazer alguma coisa, vamos manter o desenvolvimento disso, vamos manter o crescimento econômico. Esse, do outro lado do Ministério, quem está comandando esse discurso para manter a economia crescendo, para não fazer esse choque, né, essa austeridade, é o Delfim, enquanto ministro da Agricultura. Tem um outro ministro que é muito forte nesse momento, que é o ministro chamado Andreasa, que também junta com o Delfim e faz coro. O Andreasa é um militar que está no Ministério do Interior, se eu não me engano. O Ministério do Interior é um ministério muito forte nessa época no Brasil, é um pouco... Né, vamos lembrar que o segundo PND, você tem muito investimento no interior. Né? No interior, né, o interior no fundo, não São Paulo e Rio, certo? Quer dizer, é tudo. Né? Então, você tem um ministério que tem aí uma atuação muito forte, principalmente na área de infraestrutura, etc. Então, você tem aí uma disputa no governo, né? Um grupo querendo fazer um controle monetário mais forte, né? Apertar um pouco a política monetária, apertar a política fiscal, né? E talvez começar a usar o câmbio, né? Dar uma desvalorizada no câmbio, fazer alguma coisa. Né? O que você tem que notar em relação a essa desvalorização do câmbio, por que você começa a falar nele agora e não falou nele em 73, 74? Né? Então, em 73, 74, você evita falar em desvalorização de câmbio. De um lado, porque você acha que não tem efeito sobre exportação e importação muito grande, mas, por outro lado, você começa a imaginar que em 73, 74, uma desvalorização de câmbio poderia ter um efeito patrimonial muito forte. Por quê? Porque em 73, 74, uma boa parte das empresas que estavam endividadas em dólares eram empresas estrangeiras, empresas nacionais ou estrangeiras, mas eram empresas privadas. Isso que chama a atenção. E desvalorizar o câmbio poderia botar essas empresas em situação difícil. Né? Várias delas poderiam, inclusive, quebrar. Então, essa é uma coisa que a gente sempre tem que olhar na história brasileira, certo? Quer dizer,
as mexidas do câmbio, qual é o efeito sobre o patrimônio das pessoas, das empresas. Né? Mais do que sobre as elasticidades de exportação e importações, né? Uma coisa importante no Brasil é isso. Né? Quem que tomou dinheiro emprestado nos períodos anteriores? Quem está exposto a dólar? Né? Se desvaloriza, você pode quebrar empresas gigantescas, né? Quer dizer, porque tomaram muito dinheiro emprestado e não fizeram nenhum hedge. Então, isso era a situação em 74. Durante o milagre, muita gente tomou dinheiro emprestado e eram setores privados. Em 79, quem tomou dinheiro emprestado no período anterior são as estatais. As empresas privadas nem tomaram dinheiro. E se vocês se lembram da 230 e da 432, são duas resoluções do Banco Central, permitiam às empresas privadas, inclusive, deixar as suas dívidas externas em dólar junto ao Banco Central. Né? De modo que o risco cambial ficava com o Banco Central. Então, quem tem risco cambial em 79 não é mais o setor privado, é o setor público. E o setor público, né, é a casa da mãe Joana. Certo? Então, você toca. Né? Então, pode desvalorizar o câmbio porque não vai quebrar o setor privado. O que pode quebrar é o setor público, mas isso a gente dá um jeito. Né? Então, como o governo rediou o setor privado entre 73 e 77, 73 e 78, desculpa. E como o governo, certo, assumiu a dívida, a gente tem o que a gente chama de estatização da dívida durante o segundo PND, eu posso falar agora com mais facilidade em desvalorizar o câmbio, porque eu não vou ter o efeito quebradeira, né? E talvez possa ter o efeito de aumentar a exportação, diminuir a importação, etc. Então tem esse debate na economia e o que vai acontecer, né? Aqui está o Simonsen e o Delfim ali, o Hernani Galveias, que eu acho que está de frente para a gente, acho que é ele. E ao longo de 79 esse debate vai se acirrar, principalmente a partir do segundo choque do petróleo, que é mais ou menos junho, por ali, né? Maio, junho, se eu não me engano, e a continuidade da ascensão das taxas de juros ainda durante 79. Então, o cenário internacional piorou ao longo dos primeiros meses do governo Figueiredo, e o Simonsen vai olhar e virar para o Figueiredo e falar: está na hora da gente ajustar. Né? Então, aqui, do ponto de vista do Ministério do Planejamento, vamos para o ajuste. E nessa hora, o Delfim, do outro lado desse plenário, fala: não vou ajustar nada, para que ajustar? Não, mas eu sou o ministro da Fazenda, não sei o quê. Né? E o Delfim na orelha do Figueiredo, que é o presidente, falando para não mudar nada. Tem um embate grande entre os dois, né? E tem uma decisão que o Figueiredo toma num assunto que não tem nada a ver com isso, que é um ajuste de preços agrícolas. Né? Então, você tem os chamados preços mínimos da agricultura, que são os preços que o governo garante aos produtores para eles escolherem a safra. Né? Então, é uma coisa típica do Ministério da Agricultura, né? E são preços que o governo fala: olha, esse preço aqui, se você não vender para ninguém, esse preço eu compro. Aí vai formar os chamados estoques reguladores com esse preço. Então, a política de preço mínimo, que tinha sido, inclusive, inventada lá pela turma do Delfim durante o milagre, agora o Delfim está à frente do Ministério da Agricultura, ele propõe um preço mínimo relativamente alto, né, com o qual o Simonsen discorda, porque esse preço mínimo muito alto teria impactos inflacionários, além de possíveis custos se você tiver que adquirir efetivamente e formar os estoques. O Simonsen queria um preço mais baixo, o Figueiredo definiu a favor do Delfim. Nesse momento, o Simonsen entendeu de que ele tinha perdido a sua posição junto ao presidente e ele pede para sair. Então, a partir de meados de 79, o Delfim vai assumir o governo. Né? Então, tem essa primeira fase aí de 6 meses, mais ou menos, com o Simonsen assumindo, mas todo o resto do período é marcado pelo Delfim, ministro do Planejamento. Ele sai da agricultura e vai para o planejamento, e vai tocar a economia a partir do Ministério do Planejamento. No Ministério da Fazenda, no primeiro momento, continua o Carlos Rispiter, né, e 2, 3 meses depois, se eu não me engano, em outubro, o Carlos Rispiter sai e entra em cena um novo ministro da Fazenda, que é o Hernani Galveias, que vai, então, a dupla Delfim Galveias,
vão tocar a economia brasileira durante toda a crise da dívida externa. Então a gente vai para o segundo delfinato, né, não no Ministério da Fazenda, mas no Ministério da Economia, do Planejamento, desculpa. E o Delfim começa em 79, exatamente do jeito que ele falou que ia fazer. Não vou fazer ajuste. Não vou conter demanda agregada, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E o que ele fez? Essa é a grande pergunta, né? Até hoje, todo mundo tentando entender o que o Delfim fez no seu primeiro ano de Ministério do Planejamento durante a gestão Figueiredo, né? É o que o pessoal costuma chamar na literatura de heterodoxia delfiniana, né? Tudo que você não entende muito bem o que é, você chama de heterodoxo e toca o barco, certo? Né? Então, o que o Delfim fez naquele ano, certo? Naquele primeiro ano, que vai de meados de 79 a meados de 80, é uma coisa meio surreal, vamos dizer assim, uma coisa que ninguém entende muito bem. Eu vou tentar dar aqui um pouco a interpretação que eu tenho daquilo que aconteceu, né? Dos erros. Agora, o Delfim, em um ano depois, segunda metade, o terceiro terço, vamos dizer assim, de 80, ele vai mudar de posição, né? Ele vai reconhecer que devia ter feito o ajustamento, mas não fez, e ele mesmo vai mudar, né? Mas tem esse primeiro ano. O que ele faz nesse primeiro ano? Esse primeiro ano que não corresponde exatamente a 79, nem é exatamente a 80. É de segundo semestre, o terceiro terço de 79 e os dois primeiros terços de 80. Então, o que ele faz? Ele diz que não quer controlar a demanda agregada, ele não quer puxar a economia para baixo, não quer fazer uma recessão para ajustar o balanço de pagamentos, né, para ajustar a economia. Na época não era só para ajustar o balanço de pagamentos, também ajustaria um pouco a inflação para muita gente naquele momento, né? Então, porque ele diz, olha, eu não preciso ajustar, não preciso fazer a economia diminuir o seu crescimento. Eu preciso fazer alguns ajustes setoriais da demanda agregada. Se vocês se lembram da equaçãozinha Y igual a C mais I mais G mais X menos M, certo? Eles, olha, eu posso manter o Y constante, a renda constante, a demanda agregada crescendo no mesmo nível, não é constante, é crescendo no mesmo ritmo, né? Mas alterar o ritmo de crescimento do gasto do governo sem diminuir o gasto, sem diminuir os investimentos e talvez diminuindo um pouco o consumo. Eu não quero diminuir os investimentos, mas eu posso trocar um pouco de fazer algum ajuste. Eu preciso aumentar X e manter Y. É isso que ele precisa fazer. Aumentar as exportações e manter o investimento, né? Para aumentar X, para isso, eu não preciso diminuir a demanda agregada. Eu posso mantê-la relativamente constante. Então, a ideia do Delfim é manter a economia crescendo, mas trocar um pouco, né? Aumentar a importância das exportações no crescimento, não diminuir a importância das importações, dos investimentos, e aí talvez fazer algum ajuste no gasto do governo e no consumo das famílias. E eu preciso talvez também diminuir um pouco as importações. Por que ele não quer diminuir os investimentos? Porque ele sabe que os investimentos, naquele momento, ainda são os investimentos que vêm segundo o PND e que não estão completos. Se eu pagar os investimentos aqui, eu vou ter um monte de prédio pelo caminho. Vou dizer, eu vou ter Itaipu no meio do caminho, eu vou ter algumas coisas que efetivamente vão ficar pelo meio do caminho, como a Ferrovia Norte-Sul, como vários planos do segundo PND, que não foram ao fim, né? Mas ele diz, os mais importantes eu não vou querer parar com eles, certo? Quer dizer, então eu não vou querer parar Itaipu, eu não vou querer parar as explorações de petróleo, que agora finalmente eu achei o petróleo, certo? Que é na Bacia de Campos, né? Não vou querer parar Carajás, eu não vou querer parar o polo de Itaqui, no Maranhão, né? Então, a ideia é não diminuir certos investimentos que são ainda antigos, né? Que vêm de fora. Então, eu não quero parar a economia nesse sentido. Eu quero, inclusive, permitir que ele continue. Então, eu vou fazer um ajuste, vamos dizer assim, meio esquisito aqui, certo? Eu vou fazer um certo aperto monetário, mas não muito. Ele volta a controlar a taxa de juros, etc. Então, taxa de juros alta para alguns, taxa de juros baixa para outros. Ele tem um certo controle de arte público, mas com o aumento das tarifas, justamente para permitir as empresas privadas continuarem fazendo seus investimentos.
ele cria a SEST, que é a Secretaria Especial de Controle das Empresas Estatais, porque ele percebe que é ali que está o nó da situação, né, e a SEST vai estar no Ministério do Planejamento. Enfim, e para tentar aumentar as exportações, ele vai usar o câmbio. Então, ele vai desvalorizar o câmbio. Ele vai dar uma maxi-desvalorização, que é o que a gente chama na época uma maxi-desvalorização. O que é uma maxi-desvalorização? Não sei se vocês vão entender, olha um pouco esse gráfico que está aqui. Em amarelo, eu tenho a taxa de câmbio no Brasil até então. Então, a taxa de câmbio, essa é a taxa nominal de câmbio. Ela é fixa durante um período, aí ela desvaloriza. Depois ela é fixa, depois ela desvaloriza. Fixa, desvaloriza. Isso são as chamadas mini desvalorizações cambiais. Você vai subindo e descendo essas taxas ao longo do tempo, né? Tem esse troço branco aí que devia estar apagado, que eu não sei o que está fazendo aí, mas que é essa linha amarela. Essa é a taxa nominal de câmbio. E se você olhar, né, o que acontece com o câmbio real? A taxa de câmbio real, que é o câmbio dividido pela inflação. A taxa de câmbio real, quando eu faço a maxi, a taxa de câmbio real sobe um pouco. Mas aí a inflação puxa essa taxa para baixo. A inflação, né, no fundo, com o sistema de mini desvalorizações cambiais, é como se eu tentasse deixar a taxa de câmbio real constante. Né? Eu mantenho a taxa de câmbio real constante, porque eu mudo a taxa nominal de acordo com a inflação. Né? Então, na prática, essa taxa nominal, né, ela vai subindo, né, que nem uma escadinha, e a taxa real, vamos dizer assim, ela tem esses pequenas subidinhas quando eu tenho a mudança do patamar cambial, mas depois a inflação come. Né? No longo prazo, vamos dizer assim, se você esquecer essas subidinhas do que está em vermelho aí, né, a taxa de câmbio real é quase que como se fosse constante. E é isso que vinha acontecendo no Brasil desde 1968, coisa criada, inclusive, pelo próprio Delfim. Lá atrás. Grosso modo, então, você tem um câmbio nominal que está crescendo e que está acompanhando a inflação. Né? As exportações não têm perda, vamos dizer assim, porque eu não atraso o câmbio, como a gente costuma dizer no mercado. Né? O câmbio não fica atrasado, ele está crescendo de acordo com a inflação. Aí precisa ver qual que é o índice de inflação e tal, mas ele está crescendo. O que o Delfim, agora, em 79, ele quer fazer? Ele quer mudar o patamar da taxa nominal e real de câmbio. Por quê? Porque ele quer estimular as exportações, ele quer dar um up para exportações, então ele vai acelerar a desvalorização do câmbio aqui, certo? Quer dizer, cadê meu negócio aqui? Não funciona. Travou tudo aqui. O que está acontecendo aqui? Agora voltou. Então, o que o Delfim quer fazer é isso. Dar um aumento maior, fazer essa mini desvalorizações ser não mini, é uma maxi desvalorização. Então, você vê a nova escadinha, ele dá tem 3 degraus ao mesmo tempo. Certo? Então, ele sobe muito a taxa. Né? Então, a ideia dele é efetivamente, vamos dizer assim, fazer o aumento da taxa real de câmbio. Né? Mudar o patamar da taxa real de câmbio. E é isso que ele faz, ele dá essa maxi, muda o patamar da taxa de câmbio, mas aí ele fixa a taxa de câmbio no novo patamar, e fixa para sempre. Né? O que vai acontecer? Né? Ele mudou num curto prazo a taxa de câmbio, mas esse aumento da taxa de câmbio tem um efeito inflacionário. A inflação também cresceu. A inflação vai sair dos 70, 80 e vai bater 100, 110. Né? Então, da mesma maneira que a taxa nominal de câmbio subiu, a taxa real de câmbio subiu no curto prazo, mas ela continua acontecendo o que ela fazia antes. Ela voltou para baixo. Né? Então, na verdade, o que o Delfim fez, depois ele vai achar que ele fez, ele tentou acelerar a taxa de câmbio, que teve um efeito de curto prazo de aumentar a taxa real de câmbio, mas que no longo prazo esse aumento real da taxa de câmbio foi comido pela inflação. Pouco a pouco a inflação foi subindo e foi comendo esse aumento da taxa nominal e foi comendo esse aumento da taxa real de câmbio, e a taxa de câmbio voltou para o mesmo patamar.
Portanto, esse efeito que você esperava da desvalorização de câmbio para aumentar as exportações e as importações, na verdade não aconteceu. Se aconteceu, aconteceu pouco, né? O que aconteceu foi um efeito inflacionário. Então, desvalorizou o câmbio, você teve um aumento, né, no pass-through, vamos dizer assim, né, no efeito da inflação, e no câmbio não teve, no exportação, no importação não teve, até porque não houve uma mudança no patamar da taxa real de câmbio, a não ser num curto prazo. O que o Delfim teria que fazer para aumentar o patamar da taxa de câmbio real, né? O Delfim deveria, depois de ter aumentado o câmbio, certo? No lugar de ter fixado a taxa de câmbio, ele tinha que ter voltado a fazer mini desvalorizações. Ele muda o patamar e continua fazendo as mini desvalorizações. De modo, certo, que essa perda do câmbio, esse aumento do câmbio real, a perda que ele vai ter é menor, né? E aí eu continuo fazendo e efetivamente aumento o patamar, né? Então, o Delfim, nesse momento, ele faz uma tentativa de usar a taxa de câmbio, vou voltar aqui, para mudar um pouco o comportamento relativo dos componentes da demanda agregada, acelerar as exportações e diminuir as importações, né? Mas não consegue, né? O que ele conseguiu fazer é acelerar a inflação. Isso veio também porque ele aumentou as tarifas, né? Ele também diminuiu o reajuste de prazo dos aumentos salariais. Então, ele tem um pacote de efeitos inflacionários. É como se tivesse aqui uma inflação corretiva nesse período. A inflação subiu, né? Do ponto de vista do câmbio e das exportações, do balanço de pagamento, né, o que aconteceu é que não teve efeito do balanço de pagamentos de acelerar as exportações, né? Eu estou ainda assim, estou com a economia crescendo ainda, minhas importações estão crescendo, eu desvalorizei o câmbio na expectativa que as minhas importações caíssem, na prática elas não caíram, né? E as exportações também não subiram, porque na verdade eu não tive uma desvalorização real do câmbio, eu tive uma desvalorização nominal e a desvalorização real é apenas momentânea, né? O petróleo, então, puxou as importações com o segundo choque, e os juros puxaram a balança de serviço, o meu balanço de pagamentos começa a ficar ruim. E eu não tive o efeito que eu queria do balanço de pagamentos. Eu mantive a economia crescendo e deteriorei a situação no balanço de pagamentos, né? Eu tentei resolvê-la com uma desvalorização de câmbio que não deu certo. Então a crise externa se agravou. Antes de continuar a sessão da crise externa, vale a pena a gente falar uma questão da inflação aqui também, né? Então eu tive um choque inflacionário, né, que vem do petróleo, que vem do câmbio no Brasil, que vem das tarifas, que talvez tenha vindo também da mudança na forma como eu reajusto salários, né? Os salários eram reajustados anualmente, passam a ser reajustados semestralmente, né? Então, esse encurtamento do prazo da indexação, para muita gente, também teve um impacto inflacionário. Então, esse é o momento onde a inflação acelera. Ela já tinha começado a acelerar em 70, nos anos anteriores, né? E aqui é o momento quando a inflação ela sai ali dos 40%, 50% e vai bater em 100%. O Delfim tentou uma terceira medida aqui, certo? Quer dizer, que é o que a gente costuma chamar de medida de heterodoxia delfiniana mesmo. Ele falou, vamos mudar o sistema de correção monetária, né? Vamos fazer uma tentativa de pré-fixação da correção monetária. No lugar de a gente corrigir monetariamente, olhando para a inflação passada, vamos mudar o sistema de indexação do país e vamos olhar para a inflação futura, né? Porque eu estou trazendo a inflação do passado, eu estou trazendo a aceleração. Se eu olhar para o futuro, e comigo, né, eu, Delfim, o futuro é glorioso, o futuro é ótimo, né, a inflação lá na frente vai cair. Agora, é verdade que a de trás subiu, certo? Quer dizer, então vamos ancorar as nossas expectativas no futuro e não no passado, né? Muita gente vai tentar esse tipo de jogada. Então vamos prefixar, vamos olhar para a inflação futura, a gente indexa nessa inflação que vem para frente, certo? Quer dizer, no fundo, quando se criou 15 anos depois, a TR é a mesma ideia, isso com a Zélia, com o Collor, certo? Quer dizer, aqui eu estou com 10 anos antes, com o Delfim já a mesma coisa, de mudar o sistema de indexação para tentar não trazer o passado para frente, para tentar jogar o futuro, né, com a imagem, inclusive, que o futuro é glorioso, certo? Quer dizer,
E aí ele começa a mudar o sistema de indexação. E nessa mudança do sistema de indexação no mercado, você roubou, vamos dizer assim, inflação de um monte de gente. Né? O cara, a inflação vinha sumindo de 50, 70, 70, 100, num momento desse meio que você muda o sistema de indexação, né? E joga a indexação para frente, tentando trazer a inflação para baixo. Né? Ele não prefixou em zero, né? Prefixou num valor mais baixo do que a inflação de fato, a inflação era 100, ele acho que prefixa em 70%, etc. Né? O pessoal ficou bravíssimo, né? Todo mundo fugiu do mercado financeiro, tem uma crise de confiança gigantesca, né? É um dos momentos de fuga de capitais do Brasil, certo? Uma grande fuga, certo? O pessoal nessa época ainda podia sair do Brasil, certo? Vai embora, pega o dinheiro, some daqui, né? Ou vai para dólar, ou quem não pode sair fora porque não conhece ninguém no mercado internacional, não tem doleira, não tem nada disso, vai comprar saco de cimento, né, e estocar saco de cimento. Né? Hoje você estocaria saco de arroz, certo? Mas você vai fazer especulação com estoque, com dólar, com qualquer coisa. Ele causa uma confusão no certo? Que ele se arrepende disso em meses, certo? Em poucos meses. Né? Logo, já em 1980, ele fala, aquele negócio da prefixação, nossa, acho que vocês não me entenderam direito, vamos voltar atrás, e ele volta atrás, mas ele gerou uma instabilidade no sistema que vai ser uma marca durante muita gente, certo? A partir dos anos 80, você olha para o ministro da Fazenda, o próximo que vier, e você olha para ele e fala, o que esse cara vai fazer, certo? Esse cara vai fazer o quê? Ele vai tomar o óculos dos ceguinhos, ele vai tomar a cadeira de roda dos cadeirantes, né? Qual que é a novidade, né? Você tem até uma expectativa meio boa com o Sarney no plano cruzado, que os economistas não são tão malvados assim, certo? Mas tem uma enorme desconfiança, certo? Principalmente no mercado financeiro. Né? E essa tensão no mercado financeiro, vamos dizer assim, já tinha acontecido nos períodos anteriores, não por alguma sacanagem, ou coisa parecida com isso, nem que agora seja, certo? Mas essas trocas de índices, essas mudanças, vamos dizer assim, de sistema, essa dificuldade de operar com correção monetária, isso deixa o sistema muito refratário, certo? Quer dizer, e ele vai cada vez mais para aquilo que a gente chamou a atenção no final de 2 horas atrás, para uma situação de muito pé atrás, assim, né? O risco, você não quer tomar risco no sistema financeiro, né? E o sistema financeiro tem dificuldade em diluir risco, certo? É uma coisa importante do sistema financeiro, né? Diluir risco. Né? E não consegue mais fazer isso, as pessoas são muito refratárias, né? E começa aqui também a fuga de capitais. Né? Óbvio que no resto da América Latina a fuga de capitais é muito maior do que no Brasil, né? Mas no Brasil também tem. O que é fuga de capitais? Pode ser uma fuga de capitais interna, certo? Você vai comprar dólar. Né? Aqui ainda não é proibido, certo? Quer dizer, mas daqui a pouco vai ser. Né? Mas você vai para esses ativos reais. Um deles é o dólar. Né? Vai ter conta no exterior, vai fazer algumas coisas. Né? Algumas dessas operações são legais, né? Nesse momento. Outras não são tão legais assim. Né? Tem limites, tem etc. Daqui a pouco, certo? Daqui a um ano, mais ou menos, essas operações no mercado, a gente vai fazer o fechamento financeiro brasileiro. Né? No Brasil, você não pode mais mandar dinheiro para fora, você não pode mais ter dólar, etc. Aí essas operações são praticamente todas ilegais. Né? O que o Delfim tem essa fuga, o que o Delfim consegue é trazer um pouco esse dinheiro de volta quando ele volta atrás. Como ele volta atrás e continua dando correção monetária, é o que o pessoal quer. Olha, dá dinheiro, dá recursos com correção monetária, e não mexe nesse troço, certo? Quer dizer, e aí você consegue evitar uma fuga de capitais no Brasil. Né? Mas ele causou um pânico aqui, né, nesse momento. Né? Então é isso que ele tenta fazer, não dá certo aqui esse negócio do câmbio, esse gráfico é meio assim. Então, o que ele vai fazer? O efeito dele não é positivo, certo? Principalmente a balança comercial. Você olha que a balança comercial ela não ajustou, ao contrário, ela piorou por conta do choque do petróleo, né? E as importações continuaram crescendo, certo? Quer dizer, teve até um aumento de exportações, certo? Algumas pessoas vão dizer que esse aumento de exportações já são frutos de algumas
atitudes, inclusive, do segundo PND. Né? E você olha como a balança de serviços também está piorando, né? Nesse momento, né? Que é o aumento das taxas de juros. Né? Então, o meu balanço de transações correntes, que era de -5, veio parar em -12. Né? Eu tenho que pagar 13 bi, certo, de serviço. Eu preciso de dinheiro que vem de fora. Né? E esse dinheiro que vem de fora começa a ficar difícil também. Né? Começa a ficar caro pegar dinheiro lá fora, o Brasil começa a ficar arriscado. Se você olhar em 79, 80, o dinheiro que entrou não foi suficiente. Eu comecei a perder reservas. Né? Você vê o saldo dos pagamentos é negativo, é uma perda de reservas nesse momento. Né? Mas, como diz o Delfim, mantive a economia em 1980 crescendo 9%. Se tivesse sido o Simonsen, certo? Quer dizer, em 1980 a economia estava em, sei lá, uma taxa de um PIB bem menor. Mas mais do que isso, o que o Delfim está te dizendo, certo? Que ele manteve 79 e 80 crescendo, né? E manteve os investimentos do segundo PND funcionando. Então, aquela demora para os resultados do segundo PND começaram a aparecer, ele segurou os investimentos para esses resultados efetivamente começarem a aparecer. Ele segurou Itaipu, certo? Ele segura os investimentos lá no fosfato de Minas, certo? Ou, sei lá, o PBK, nunca lembro se potássio é em Sergipe ou se é em Alagoas. Um tem cloro, outro tem potássio. Então, todos esses investimentos estão sendo mantidos, né? E a economia cresceu, né? Temos aquele grande problema, o balanço de pagamentos começa a apertar, como a gente viu, e o segundo aperto, você olha a taxa de inflação onde está aqui, está em 110% ao ano, certo? Ainda. Né? Agora, ao longo de 80, então essa piora na situação cambial, na situação externa, ou seja, o balanço de pagamentos ficando negativo, com a balança das ações correntes muito negativa e eu não conseguindo financiar essa balança, né, o próprio Delfim vai olhar, né, não só vai reverter aquela tentativa de intervenção na correção monetária, como ele vai tentar também olhar para os Figueiredo, virar para ele e falar: ó, você lembra quando o Simon se falava que era preciso ajustar? Então, eu falei para você naquela época que não era, mas ele tinha razão. Mas deixa comigo que eu ajusto. Né? Então, aí entra em cena o Delfim, muda de posição, né? Não de posição, né? Continua lá no Ministério do Planejamento, mas ele muda a interpretação dele sobre a crise, percebe que essa fase heterodoxa dele, né, de mudar não sei o que, o câmbio, não deu certo, né? E ele vai para efetivamente fazer o ajuste. Né? Então, depois de 10 anos de discussão sobre ajustes no Brasil, o Brasil fazer um ajuste. Ainda com Delfim, que começa no final de 80, mas o ajuste mesmo é 81. Né? Esse ajuste, a gente chama de um ajuste voluntário. Por quê? Porque o Brasil ainda, nesse momento, não recorre ao FMI. Né? Na verdade, ele já recorre. Em 81, ele já começa a ter conversas com o FMI, começa a rolar uma discussão sobre recursos não privados, né, recursos de Banco Mundial, de BID, de FMI, de outros desses fundos parafiscais dos governos, etc., né, empréstimos meio governamentais ou com essas instituições internacionais. Tem uma conversa com eles, mas ainda não tem, vamos dizer assim, um acordo formal com o FMI, até porque o Brasil não decretou ainda o default do principal, nada disso. E também até porque em 82, 81, 82, também tem uma eleição importante de deputados, governadores, etc., e o Brasil recorreu ao FMI, podia pegar um pouco mal. Mas, de qualquer maneira, mesmo sem FMI, a gente vai para um ajuste de demanda agregada muito forte. Né? Então, o pessoal chama aí de redução da absorção doméstica, diminuição da demanda agregada. Né? Então, o objetivo é diminuir as importações e ajustar o balanço de pagamentos com o efeito renda. Né? Então, vou diminuir importações não porque eu desvalorizei o câmbio, mas porque eu diminuí as minhas compras, porque eu diminuí o crescimento econômico. Na verdade, mais do que diminuir o crescimento econômico, eu vou entrar em recessão mesmo. Né? Então, o objetivo aqui é diminuir importações. Eu torno as minhas exportações mais atraentes porque eu não tenho mercado interno. Né?
E a essência dessa redução da absorção doméstica vai ser feita com controle de liquidez. Controle monetário muito forte, né? Sobe juros, política monetária clássica, certo? Quer dizer, né? É o que a gente chama aqui, só vai chamar isso na literatura de enfoque monetário do balanço de pagamentos. Então, eu vou ajustar o balanço de pagamentos via política monetária apertada. Também tem algumas outras coisas que eu sempre digo que funciona muito para segurar consumo, certo? Quer dizer, quando você quer segurar o consumo, subir juros é ótimo. Mas tem uma coisa que é boa também, que é controle quantitativo de crédito e controles temporais de crédito. Quando você aperta o prazo, né, você fala, olha, podia comprar uma geladeira em 20 vezes, às vezes você põe a taxa de juros alta, o pessoal não percebe. Mas você fala assim, não pode mais comprar em 20 vezes. Agora o máximo do financiamento é 3 meses. Né? Aí a parcela começa a aumentar muito, certo? Você controla. Então, tem vários desses controles quantitativos sobre crédito, né? Volume de crédito a ser dado, controle temporais, etc. Então, de fato, os juros internos vão subir muito forte, certo? Quer dizer, e com algumas exceções, né? E você vai ter controle de crédito em geral no Brasil, política monetária apertada, com algumas exceções, certo? Quer dizer, um é o setor agrícola. O setor agrícola você tenta manter, vamos dizer assim, relativamente abastecido de crédito, né? E o outro são os setores exportadores, né? Você também tenta manter, se isso for uma estatal, os investimentos, se for setor privado, vamos dizer assim, benefícios fiscais e alguns benefícios creditícios, né? E a agricultura está nesse ponto, porque aquele milagre que foi para a agricultura, né, a grande revolução verde, que o pessoal chama, né, a modernização agrícola brasileira, vai dar seus frutos, eles vão aparecer, né, principalmente no setor exportador. Né, soja e laranja vão aparecer de maneira muito forte aqui. Né, e a cana também vai começar a aparecer aqui mais em mercado interno, que tem o pró-álcool sendo montado. Né, você ainda tenta lá fora pegar dinheiro, né? Pelas empresas estatais, se você conseguir pegar dinheiro, vai pegar, mas é cada vez mais complicado. Então, a outra parte é ajustar a parte fiscal, né? Tentar controlar as despesas, limitar o crescimento dos investimentos, né? Aqui os investimentos começam a cair, inclusive alguns, o segundo PND, Ferrovia Norte-Sul vai para o diabo, Angra vai ser, né, diminuída, né, etc. E aqui começa um outro problema. Né? Um problema que você percebe que você não tem controle sobre as contas. Né? E vai começar a aparecer uma série de reformas para dar mais transparência às contas públicas, de um lado. Na verdade, não é nem dar transparência ao público, é dar transparência para o próprio governo. Ele não sabe quanto que ele deve. Certo? Daqui a pouco você vai ter um acordo com o FMI, certo? O FMI fala, olha, você tem que ajustar as contas públicas. Como é que estão tuas contas? Né? Eu, se fosse ministro da Fazenda, teria vergonha, certo? Quer dizer, porque eu não sei. Eu não sei dizer se eu tenho déficit ou se eu tenho superávit. Né? Aí o FMI vem ensinar a gente a fazer isso. Ele cria as NFSP, as necessidades de financiamento do setor público. Ele olha para o Brasil e fala, você não sabe botar receitas de um lado, despesas do outro lado, e ver se você gasta mais ou não? Não sei, está tão confuso isso aqui, porque tem coisa monetária, tem crédito, o Banco Central faz operação fiscal, é uma zona isso aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, você sabe qual é a tua dívida? Quanto é que você deve? Ah, isso eu sei. Então é fácil. Vê quanto você deve hoje e quanto você devia ontem. Se essa dívida cresceu, significa que você tem déficit público. Se essa dívida caiu, certo? Significa que você teve superávit. Né? E aí o FMI ensinou a gente a calcular as chamadas necessidades financeiras do setor público, necessidade de financiamento do setor público, que é a forma como a gente começou a contabilizar o déficit público aqui. Né? Agora não, agora melhorou já, né? Já sabemos calcular receita, despesa, fazer passar ali embaixo, fazer como qualquer um faz. Mas na época era confuso. E essa confusão vem daquelas confusões que eu já falei para vocês lá no PAEG, né? Aquela confusão do Banco Central, orçamento monetários, enfim. Fora isso, eu tenho as estatais. Então, tem as relações, né, que já voltaram a ser, enfim, confusas entre Tesouro, Petrobras, né, compra não sei o quê, vende não sei o quê. Enfim, eu tenho aqui uma tentativa de aumentar a arrecadação, né, também, né,
tem aumento de alguns impostos, etc. E, por fim, nesse ajuste, a questão dos salários, né? Eu vou tentar segurar os salários. Eu tive reajuste das faixas menores, mas as faixas maiores de salários eu não reajusto, não dou a correção monetária integral para eles, não. Eles que vão buscar com os seus patrões, né? Então eu garanto a política salarial para as faixas de renda menor, mas eu não dou essa garantia para as faixas maiores, né? E deixo a livre negociação para isso. Note que eu estou entrando aqui em 81 numa situação de desemprego, né? Que essa negociação pode ser complicada. E, por fim, nesse momento, o Delfim está traumatizado, ele não usa câmbio porque deu errado no período anterior. Então, para estimular as exportações, ele vai estimular as exportações com impostos, com crédito, e para as importações começam a aparecer barreiras não tarifárias também. Já tinham começado a aparecer algumas coisas como barreiras não tarifárias, na famosa lei da informática, no segundo PND, que vai aumentar ainda mais, né? Então, esse é o fase do ajuste voluntário. O Brasil não vai ao FMI, né? E o que acontece? Acontece o que está aí na lapela. 81, menos 4% de crescimento, 82, 0. Então, aqui é a recessão, né? E a inflação? A inflação caiu, né, de 110 para 100, 99. Tem alguma coisa errada nessa inflação, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. E o balanço de pagamento, o que aconteceu? A balança comercial começa a inverter, né? Se a gente olhar, a balança comercial ela dá uma invertida, começam os efeitos na balança comercial, né? Você olha que as importações vão cair e as exportações vão aí se manter, cair, vamos dizer assim, né? Mas o saldo vai girar um pouco aqui e a balança de serviços continua ruim, os juros continuam subindo lá fora, né? Continuam com problema, né? A partir, então, eu estou com dificuldade de entrada de dinheiro, né? A balança capital até conseguir dinheiro, mas, né, não é nada fácil ali, né? Em 82, como eu disse, né, os países em desenvolvimento têm problemas, dívidas se agravam, e eu tenho o rompimento do sistema financeiro internacional, o famoso momento onde o sistema financeiro entra em crise, a grande crise da dívida é setembro de 82, e eu preciso, então, o Brasil vai ter que dar um jeito, os bancos não emprestam mais para o Brasil, né? Eu preciso renegociar a dívida externa e vou ter que recorrer ao fundo. Então, o que vai mudar no final de 82 é que o Brasil vai ao Fundo Monetário Internacional. Legalmente, né, oficialmente, o Brasil só vai em 83, começa a negociar em 82, mas em janeiro de 83 o Brasil assina a sua primeira carta de intenções. Então o FMI vai olhar e falar, tudo bem, vou te emprestar um pouco de dinheiro para você pagar as tuas contas aí, para você ver como é que faz, né? Então o dinheiro vai entrar, mas é do fundo, né? E eu vou avisar o sistema financeiro internacional que você está negociando o principal da dívida na mesa de negociação que a gente abriu, né? Mas você se compromete a pagar os juros, né? Eu te empresto alguma coisa, mas você vai fazer alguns ajustes na economia brasileira. E esses ajustes é que estão nessas cartas de intenções. O Brasil assina 8 cartas dessas de intenções. Eu vou ver se eu acho uma delas e deixo para vocês lá no estudo. E aí, o que tem nessas cartas de intenção? Tem o que já vinha sendo feito. Novamente, contenção de demanda agregada. Né? Só que você aprofunda as políticas monetárias, as políticas fiscais, etc. Você aperta. Né? Você reduz o déficit público, aumenta a taxa de juros ainda mais, vai segurar salário, etc. Né? A questão do déficit é aqui que vai começar a entrar essas discussões sobre se existe, se não existe e tal. Cresce muito uma ideia aqui do chamado efeito Oliveira-Tanzi, certo? Mas eu vou falar sobre isso na próxima aula. Então, uma discussão enorme sobre o tamanho do déficit, se a gente devia, etc. Tal, mas a ideia é conter o déficit, política fiscal apertada, política monetária apertada, política salarial apertada. Né? Só que o FMI fala, não, mas no fim você vai ter que voltar àquela questão, eu sei que você está meio complicado com o negócio do câmbio, certo? Mas você vai ter que voltar a desvalorizar o câmbio. Lembra aquilo que você fez lá? Faz direito agora. Né?
Então você vai dar de novo uma maxi, mas logo depois da maxi você continua desvalorizando. Né? Não deixa a inflação comer essa maxi. Então, você dá uma nova maxi de desvalorização em fevereiro, puxa a taxa de câmbio de novo para cima, né? Só que, né, no mês seguinte, ou um mês e pouco depois, você de novo corrige o dólar. Né? Você continua a implementar depois da maxi, você continua dando as minis, de modo que você alterou, do ponto de vista real, a taxa de câmbio. Né? Então, da outra vez, você tinha dado a maxi e fixado as taxas. Então, a inflação vinha e comia. Aqui não, você dá a maxi e depois continua repassando a inflação para o câmbio, né, com as mini desvalorizações. Então, você efetivamente vai mudar o patamar de câmbio. E aí as importações vão cair, as exportações vão, junto com o efeito renda, tem o efeito câmbio de fato aqui. O setor externo efetivamente se ajusta. Fora isso, você enfia um monte de controles. Né? Aqui é proibido importar um monte de coisa, né? Qual é a taxa de câmbio? Não importa, é proibido. E é proibido mandar dinheiro para fora. Né? Você quer ir para a Argentina, ver um show de tango lá? Pode ir, certo? Mas só pode levar $500. Né? Então dá para ver o show de tango, mas não dá para ver o jogo do Boca. Né? Você quer ir para a Disneylândia e tal? Pode ir, mas pode levar no máximo acho que $500 mil. Então você vai ver o Mickey, mas não vai ver a Minnie, não, e muito menos o Pateta. Né? Então você tem limites até para viagem, para comprar dólar para viajar. Certo? Quer dizer, né? Esse negócio de comprar dólar cartão de crédito não existia, certo? Quer dizer, para fazer importações via cartão de crédito não existe, é proibido, né? Nem tem. Mandar dinheiro para fora para você ir estudar lá fora, se é papai mandando dinheiro para você ir na Inglaterra fazer cursos de verão lá, né? Aprender o Windows, na época era, sei lá o que era, né? Era Word, certo? Nem isso tinha. Então você podia mandar no máximo $200. Aí você reclama com o teu pai. Pô, $200 não dá nem para tomar uma Guinness. Né? Então você tem limites à saída de capital. Né? Se 10 anos depois eu vou ter a abertura financeira, aqui eu tenho um fechamento financeiro do Brasil. Né? Então as regras impedindo a saída de dólar, né? Você não pode mais comprar dólar, oficialmente. Então é óbvio que vai aparecer o mercado paralelo de dólar. Você quer ir para a Argentina, você vai para a Argentina. Né? Vai levar $500, vai levar $500 uma hora, porque você quer ver o Boca e você quer ver o show de tango. Certo? Então você vai comprar $1.000 para ir para lá. Só que $1.000, onde você vai comprar os outros 500? Todo mundo sabe onde fica aqui, né? Você está aqui em Ribeirão, você entra ali na 9 de julho, você vira à esquerda ali depois da esquina, você bate na porta, né? O cara abre a porta lá, tem um cara lá vendendo dólar, tem o doleiro lá. Isso vai aparecer aqui, né? Para terminar aqui, certo? Quer dizer, o que vai acontecer? Certo? Você teve uma nova recessão na economia brasileira, né? A inflação vai para 200 e você ajusta, a balança comercial começa a ajustar. Né? Vai para 6 bilhões de saldo, certo? A balança de serviço ainda é 13, ainda precisa de dinheiro, esse dinheiro vai entrar do FMI, né? E no ano seguinte, vamos dizer assim, eu vou ajustar finalmente a balança de pagamentos. Né? Não tem mais dinheiro, eu gero os 13 bilhões de serviços. 3 bilhões na balança comercial, que é para pagar as taxas de juros. Só que tem um detalhe só que eu queria chamar a atenção, antes de terminar, que é o ano de 84. Então, em 83, você foi lá, fez o ajuste, o FMI e tal, não sei o quê. 84, você ainda está com o FMI. Mas a tua economia em 84, se você olhar a taxa de crescimento em 84, é de 5. Em 85 vai ser até maior. Né? Então você tem um superávit sem recessão. Né? E mesmo assim você gera o superávit do balanço de pagamentos. Né? O superávit não, mas o superávit na balança comercial, desculpa. Né? E a pergunta é por quê? Né? A resposta do Antônio Barros de Castro é: lembra daqueles investimentos segundo o PND? Eles apareceram agora. A resposta do pessoal mais ortodoxo: isso ainda é fruto da recessão anterior. Né? Os salários ainda estão lá embaixo, a taxa de desemprego ainda é alta, a economia cresceu com base justamente nas exportações, etc., porque os Estados Unidos voltaram a crescer, etc. Né? No fundo, eu ainda estou num ajuste, vamos dizer assim, mesmo com uma taxa de crescimento maior. Né? E, em parte, eu tenho o sucesso do segundo PND que explica esse final. Né? Então era isso, um pouco para a gente ver como que evoluiu ao longo do governo Figueiredo esse ajuste, né, que a gente vê aqui numa tabela, muitas vezes parece de uma vez só. Né? Subiram as taxas de juros,
acabou o dinheiro, o que eu fiz? Ajustei a balança comercial, né? Isso é o que eu fiz mesmo, certo? Mas como isso foi feito, essa foi a intenção um pouco da aula de hoje, como que isso veio pouco a pouco sendo feito, sendo construído, né? De um lado, eu tenho os ajustes com FMI, sem FMI, com FMI, e depois, um pouco, também eu tenho a maturação dos investimentos segundo o PND no meio do caminho, né? Então, já é tarde, deixa eu interromper aqui, certo? Quer dizer, a gente ir encerrando a nossa aula de hoje. Tudo bem com vocês aí? Ainda resistiram ainda aí? Opa, estamos aqui. Vocês têm dúvida, têm pergunta, alguma coisa? Amaury, Diga. eu queria entender um pouco melhor, porque a cada período que passa há uma explicação. A inflação aumentou e tal, por causa disso, disso, É. disso. Desde o PAEG, eles tentaram fazer um choque gradualista, né? Quer dizer, não um choque total, uma gradualista para diminuir a inflação, mas depois ela veio aumentando, tanto no período do Delfim, né, quanto do segundo PND. Mas por que ela se manteve tão alto? Tão alto? Porque, assim, eu acho que no PAEG era 30%, agora voltou a 100%, mas ainda são números muito altos se comparado ao atual. Hoje, né? A hoje. Não, então, esse vai ser o grande. Esse é o tema da semana que vem, certo? Da semana que vem e das próximas semanas. Né? Quando você olha. Desculpa, Maria, que acho que ainda está gravando. Tudo bem. Tá legal. Então, só para. Esse um pouco é o tema das próximas aulas, tá certo?